Nas asas da Panair, muita coisa aconteceu nesse país. Essa companhia aérea, que nasceu como uma subsidiária de uma empresa americana, dominou o mercado nacional entre os anos 30 e 50. Muita história para contar. A maior escola de aviação que já houve entre nós. Eu só queria saber por que fecharam a Panair. Eu fiquei estarrecido. 1965, quando a empresa ia fazer 36 anos, o governo militar decretou a falência. Para nós foi um choque enorme. É mais do que ser fiel a um passado. É a história de uma paixão, de uma razão de viver. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32 graus e meio no Engenho de Dentro e a mínima de 17 graus e meio em Santa Teresa. Segundo informou esta noite o DNER, são boas de um modo geral as condições de tráfego nas principais estradas que servem a Guanabara. E eis a notícia final. Quando um avião da Panair está chegando em qualquer aeroporto do mundo, é a própria bandeira do Brasil que tremula em terras distantes. A Panair era a segunda linha em movimento no mundo, né? Era uma companhia muito glamurosa mesmo. Era uma maravilha, né? Eles tinham cuidado com tudo, a louça era linda, a talher era de prata, os copos eram de cristal. Era um acontecimento social, né? Saía a lista de passageiros nos jornais. Horas da noite, os passageiros estavam para embarcar no avião da Panair. Chega um telegrama dizendo que os aviões da Panair estão... Decretaram a falência da Panair. Isso não existe. Mas o governo militar resolveu, decidiu, fica decretada a falência da Panair do Brasil. A Panair estava impedida de voar. Então, o processo que era fechar, matar, enterrar e não deixar a memória voltar. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da Panair. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da Panair. Desejando a todos um feliz fim de semana, aqui se despede por hoje o seu repórter Esso para voltar na próxima segunda-feira às 19h40. Muito obrigado, boa noite, até lá. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso.
Histórias veladas do tempo da ditadura foram debatidas na audiência pública. Medidas tomadas pelo governo na época contra empresários de uma das mais importantes empresas aéreas que o país já teve foram postas em xeque. A companhia Paner teve a licença para operar caçada em 1965 e acabou extinta pelo regime militar. O caso emblemático do período da repressão foi um dos escolhidos para ser investigado na Comissão da Verdade do Rio. Uma série de documentos que demonstram que efetivamente Celso da Rocha Miranda e Mário Oro Silos foram perseguidos políticos. E desta perseguição nasce, no nosso modo de ver, o fechamento de todas as suas empresas. Então, Paner é apenas a ponta do iceberg. Nós estamos falando, talvez, de uma constelação de mais de 30 empresas brasileiras. É a primeira vez que a Comissão Nacional da Verdade analisa o caso de uma empresa prejudicada pela ditadura. Os dados colhidos na audiência pública sobre a destituição dos direitos da Paner vão fazer parte de um relatório a ser entregue em maio de 2014 à presidente Dilma Rousseff. Houve um processo de falência grande a partir dos primeiros anos já da ditadura militar, de médias empresas, de pequenas empresas, né, que serviu à configuração nova empresarial e econômica que o regime teve. Nós estamos investigando isso também. As concessões de linhas aéreas da Paner do Brasil foram cassadas por um despacho do então presidente da República, Marechal Castelo Branco. A empresa tinha concessão das rotas não só no Brasil, mas para a Europa, África e Oriente Médio. E era a mais respeitada companhia de aviação do país, com 35 anos de funcionamento. Em meio à pressão da opinião pública, o governo argumentou que a Paner passava por uma grave crise financeira, tese rebatida pelos herdeiros. A companhia não tinha nenhum título protestado, estava com sua folha de pagamento em dia e levanta a falência em 1995 com bastante sobra de caixa. No encontro, ex-funcionários, herdeiros da companhia aérea e envolvidos nas investigações assistiram a um documentário com depoimentos de pessoas que trabalhavam na Paner na época em que a companhia foi cassada. Uma audiência pública organizada pela Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro discutiu o caso da companhia aérea Paner do Brasil. A empresa perdeu a licença para operar há 48 anos. Por 35 anos, a Paner do Brasil dominou os céus do país, até ser fechada pelo regime militar em 1965. Sem nenhum aviso prévio, cerca de 5.000 funcionários perderam os empregos. Eu fiquei com um marido sem passado, porque ele entrou para a Paner aos 18 anos, viveu na Paner a vida inteira e ficou sentado olhando para a parede, sem vida, sem passado, sem presente e também sem futuro. Com capital 100% nacional e rotas para a Europa, África e Oriente Médio, a Paner era a companhia aérea mais respeitada do Brasil na época e perdeu a concessão de suas linhas da noite para o dia. Uma dos mecanismos que a ditadura se utilizou foi o da difamação, dizer que os empresários, os sócios, né, da Paner e das empresas que eram associadas à Paner praticaram enriquecimento ilícito, né, fizeram gestão ruinosa. A empresa tentou se proteger juridicamente, só que o governo militar foi lá e pressionou para que fosse decretada a falência. Uma falência em que não havia credores pedindo, não havia dívidas vencidas, não tinha... todos os funcionários estavam em dia. Casos como o da Paner, de empresas que foram prejudicadas pela ditadura, serão investigados pela Comissão Nacional da Verdade. Vamos convocar empresários e empresas que se sentiram perseguidas para uma reunião, para termos uma notícia mais clara e até termos acesso a documentos iniciais que nos permitam fazer depois uma pesquisa no Arquivo Nacional e em outros acervos. Os herdeiros dos sócios da Paner acreditam que é fundamental não deixar que as perseguições durante os anos de chumbo sejam esquecidas. Nós fazemos esse evento para mostrar para vocês que uma companhia que tinha toda a capacidade de bem servir a nação foi fechada porque não estava em comum acordo com a tese política de determinado grupo político da época. O
Rio de Janeiro, uma mostra conta a trajetória de uma empresa aérea que chegou a ser a maior do país. Está em cartaz a exposição A Panair Brasil, cheia de histórias para contar. Veja aí. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Panair. Na voz de Elis Regina, a canção de 1974, composta por Fernando Brant e Milton Nascimento, registra a importância da companhia aérea brasileira Panair, que neste ano completa 9 décadas de fundação. E lá vai menino, senhor de todo bruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Para celebrar a data, o Museu Histórico Nacional exibe a exposição inédita Nas Asas da Panair, com um acervo histórico-afetivo de aproximadamente 300 artigos de ex-funcionários. Entre os itens expostos estão uniformes, louças, brindes, fotos e documentos. Um dos objetos é um guardanapo de bordo assinado pela Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1958. Foi uma festa lá dentro, Garrincha com medo de voar, Newton Santos também. O Mauro me chamava de Rosa porque me achava linda. Sabe, essas coisas assim, vêm à tona, né? Eu ainda não esqueço, estou com 78 anos, mas ainda estou boa de memória. Ingrid foi comissária de bordo da Panair até 1965, quando a companhia foi fechada por ordem do então presidente Castelo Branco. Quando eu entro aqui, vou te ser sincera, as lágrimas vêm, porque a gente lembra um tempo que realmente foi maravilhoso. A gente dizia que era a mãe Panair. A empresa fez parte da história econômica brasileira e de integração do país. Na década de 1930, os hidroaviões da Panair levavam carga e remédios à região da Amazônia, além de fazer o transporte de pacientes. Toda a integração da Amazônia é feita pelos Catalinas da Panair. Alguns comandantes dizem que a Amazônia não seria a Amazônia atual se não houvesse Panair. Depois ela vem se integrando no Brasil todo. Nordeste vem para o Rio de Janeiro, São Paulo, capitais, e finalmente vai para os Estados Unidos, vai para a Europa e se torna uma companhia internacional. A coleção começou a ser criada em 2016 por meio de uma parceria entre a Panair do Brasil e a família Panair, uma associação de antigos funcionários da empresa. Em apenas um ano, quase 700 peças foram coletadas. Como o Museu Histórico Nacional fica aqui exatamente em frente, né, porque a sede da Panair era aqui na Marechal Âncora, do outro lado da avenida hoje em dia, né? Então, eles acharam que o destino, né, mais adequado para essa coleção seria justamente o Museu Histórico Nacional, que fica em frente à antiga sede da Panair. Essa reunião aqui simboliza a vontade que as pessoas têm de recuperar a democracia no nosso país. E todo mundo sabe que a democracia não é um pacto de silêncio. Todo mundo silenciosamente vendo um governo governar. Não. A democracia é exatamente o contrário. É a sociedade se movimentando dia e noite na perspectiva de conquistar melhores condições de vida para o povo brasileiro, para mulheres, para homens, para aqueles que trabalham no país. O que vocês estão fazendo no gesto de hoje, companheiros, é assumindo um compromisso. E não é um compromisso com Lula, é um compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente. A sociedade vai participar das principais decisões desse país. Essa reunião aqui, essa fotografia, ela simboliza a reconstrução do Brasil.